tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Samuel. Ana e Eucana eram um casal muito feliz. Eles sonhavam em ter um filho. Muitos anos se passaram e esse sonho ainda não tinha se realizado. Por isso, Ana ficou muito triste. Um dia, Ana foi até a porta do templo em Jerusalém e ali ela se prostrou e orou a Deus, contando para ele sobre seu sonho de ser mãe. E ali ela fez um voto a Deus, dizendo que se ele desse a ela um filho, ele seria totalmente dedicado a Deus. Enquanto Ana orava e chorava diante de Deus, o sacerdote Eli chegou, mas ele não conseguia ouvir o que ela falava. Ele só conseguia ver que seus lábios se mexiam. Então ele achou que ela tinha bebido. Mas Ana explicou para o sacerdote que ela não tinha bebido. Ela estava, sim, muito triste e por isso estava derramando seu coração diante de Deus. O sacerdote então a abençoou, desejando que seu pedido fosse atendido pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, Ana ficou grávida e logo deu à luz um menino que ela chamou de Samuel, que significa "Eu o pedi ao Senhor". Quando Samuel já estava grandinho, Ana voltou ao templo e procurou pelo sacerdote Eli. E assim como tinha prometido em seu voto, entregou seu filho para ser criado no templo. O sacerdote Eli levou o menino para servir junto com ele no templo, e Ana, sua mãe, ia lá uma vez ao ano para adorar ao Senhor e levar roupas novas para Samuel. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz chamando seu nome. Rapidamente ele se levantou e foi até o quarto do sacerdote Eli, achando que ele o tinha chamado. Mas ele disse que não o chamou. Samuel ouviu a voz chamando seu nome mais uma vez, mas o sacerdote Eli disse que não tinha sido ele. Na terceira vez, Eli entendeu o que estava acontecendo. Era Deus chamando Samuel. Então ele ensinou ao menino o que deveria fazer quando ouvisse a voz de novo. E ele entendeu. Quando Samuel ouviu seu nome, disse: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E ali Deus começou a falar com ele. Nesse momento, Samuel recebeu sua primeira mensagem de Deus, tornando-se assim um profeta. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento quando Ele falar. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Zaqueu.
Zaqueu. Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel um homem chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos e por isso as pessoas não gostavam dele. Os coletores de impostos eram desonestos e muitas vezes cobravam impostos a mais para poder ficar com o dinheiro para eles. Certo dia, Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, que ele fazia milagres e que ensinava com muita sabedoria. Zaqueu ficou curioso para conhecê-lo. Alguns dias depois, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar pela sua cidade e que uma grande multidão o seguia. Zaqueu ficou feliz, pois finalmente iria conhecer o homem dos milagres. Mas ele ficou preocupado com a multidão. Zaqueu era baixinho e com uma multidão ao redor de Jesus, ele não poderia vê-lo. Foi quando Zaqueu viu uma árvore, era uma figueira, e decidiu subir nela para tentar ver Jesus de longe. Quando Jesus passou por ali, cercado pela multidão, ele viu Zaqueu de longe, em cima de uma árvore. Ele chamou Zaqueu pelo nome e disse que iria jantar na casa dele naquela noite. Zaqueu ficou tão feliz. Ele conheceu Jesus de perto e pôde receber ele em sua própria casa. Mas as pessoas da cidade ficaram criticando Jesus, dizendo que ele estava comendo na casa de um pecador. O que eles não sabiam é que naquela noite a vida de Zaqueu havia sido totalmente transformada. E ele falou para Jesus que estava arrependido de tudo de errado que tinha feito e que iria devolver a cada pessoa 4 vezes mais de tudo que cobrou desonestamente. E disse também que iria dar aos pobres metade dos seus bens. Então Jesus declarou que naquela noite houve salvação naquela casa. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história do cego de Jericó. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas. E uma grande multidão se juntava ao seu redor. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos.
Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para outra cidade. E quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar. Então, ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali, onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas, na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de ir dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E de repente ele ouviu a multidão se aproximando e de fato era Jesus. Sabe o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas tinham muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus o ouviu e disse: chamem ele aqui. Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus o estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus respondeu: vá, a tua fé te curou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Uau, imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover seu sustento sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele, Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna.
E certamente seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da Arca de Noé. Era uma vez um homem chamado Noé. Ele era justo e íntegro. Noé e sua esposa tiveram 3 filhos. O nome deles eram Sem, Cã e Jafé. Na época de Noé, a maldade havia aumentado muito e as pessoas se tornaram violentas e perversas. Quando Deus olhou para a terra e viu tanta maldade, chamou Noé e disse a ele para construir uma arca, pois em breve ele mandaria um dilúvio, que era uma chuva tão grande que iria destruir toda a humanidade. Deus falou para Noé que a arca deveria ser bem grandona, porque ele deveria entrar nela com sua esposa, seus 3 filhos, as esposas de seus filhos e ainda um casal de cada animal. Noé anotou todas as medidas e materiais que Deus listou para ele e começou a construção. Toda a família trabalhou unida e a construção demorou vários anos. Durante esse tempo, muitas pessoas daquela cidade ficaram curiosas e vinham perguntar a Noé por que ele estava construindo um barco tão grande, já que naquela cidade não tinha mar. E Noé dizia para as pessoas que Deus iria mandar uma grande chuva, mas ninguém acreditou nele. As pessoas riam do que Noé e sua família estavam fazendo, mas eles continuaram obedecendo e trabalhando naquela importante construção, até que a arca ficou pronta. Nesse dia, Deus falou para Noé entrar na arca com sua família. E em seguida foram entrando também de 2 em 2 os animais: elefantes, leões, girafas, hipopótamos, passarinhos, cachorros, gatos, ursos, zebras, leopardos e casais de todos os tipos de animais que existem entraram na arca de Noé.
depois que já estavam todos lá dentro, Deus selou a porta da arca e ninguém mais podia entrar. E então começou a chover. Choveram por 40 dias e 40 noites. A terra ficou toda inundada. Todos os seres vivos que haviam afundaram nas águas do dilúvio. Até mesmo a montanha mais alta ficou debaixo d'água. Mas Noé, sua família e os animais estavam seguros e protegidos dentro da arca. Deus então parou a chuva e fez soprar um vento. E as águas começaram a baixar. Demorou um tempão até as águas baixarem. Por isso, Noé, sua família e os animais tiveram que aprender a esperar. Depois de muitos dias, Noé soltou um corvo para ver se ele encontrava algum lugar para pousar. Mas ele voltou. Depois, Noé fez o mesmo com uma pomba. Mas ela também não encontrou lugar para pousar. Então, também voltou. Na segunda vez que Noé soltou a pomba, ela voltou com uma folha nova de oliveira no seu bico. Isso significava que as águas estavam diminuindo. Então Noé esperou mais alguns dias e soltou de novo a pomba. Dessa vez, ela não voltou. Agora sim, já estavam em terra seca. Então Deus disse a Noé para sair da arca junto com sua família e os animais. E depois de saírem, adoraram a Deus. Quando Deus recebeu a adoração deles, abençoou Noé e sua família e fez com ele uma aliança, prometendo que nunca mais destruiria a humanidade com um dilúvio, e deixou no céu um sinal da sua aliança, o arco-íris. Toda vez que olhamos para um arco-íris, podemos nos lembrar que Deus cuida de nós e tem uma aliança conosco. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Ruth. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro.
Aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas. Puxa, que tristeza! Agora ficaram 3 viúvas. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. Noemi, então, chamou suas noras e disse a elas que iria voltar para sua terra natal, Belém de Judá, e que elas deveriam fazer o mesmo e voltar para sua terra natal. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. Mas ela disse que deveriam voltar para a casa de seus pais e tentar se casar de novo. Orfa então se despediu de Noemi e foi, mas Ruth permaneceu com Noemi e disse que já estava decidida em seu coração de que ficaria com ela e que o povo dela seria seu povo e o Deus dela seria seu Deus. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada. Então Ruth disse a Noemi que iria procurar uma lavoura para tentar colher algumas espigas, e Noemi a abençoou. Então Ruth encontrou a lavoura de Boaz, um homem muito rico daquela cidade. Ela andava atrás dos ceifeiros e recolhia as espigas que eles deixavam cair no chão. Quando Boaz viu que Ruth estava trabalhando desde cedo, foi falar com ela e ofereceu a ela água e uma refeição. Quando ele soube que ela era viúva e estava ajudando sua sogra, que também era viúva, pediu aos ceifeiros que deixassem algumas espigas caírem de propósito, para que ela tivesse uma colheita farta. E assim foi. Quando Ruth chegou em casa com sua farta colheita e contou a Noemi o que tinha acontecido, Noemi disse a ela que Boaz era da família de seu falecido marido. Ela explicou a Ruth que na sua cultura, quando uma mulher fica viúva, um parente próximo a ajuda, tornando-se seu resgatador. Por isso, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita. E assim, ela trazia sustento para ela e sua sogra. Algum tempo depois, Boaz pediu Ruth em casamento e ela aceitou. E eles tiveram um filho chamado Obed, que foi avô
do rei Davi. E assim, Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau.